amigos, aqui é Felipe Pereira falando aos vossos corações. E como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem, todos ok, todo mundo em dias, todo mundo certo. E as leituras de vocês, meus amigos, como é que vão? Tem lido bastante, tem lido pouco? Deixa aí nos comentários, vamos trocar aquela ideia e juntos vamos o quê? Dominar o mundo! E hoje eu quero falar de um livro que entra ali no meu gosto, né, de livros preferidos, só que não é exatamente aquela história que eu gosto muito de ler, sabe? Tipo, eu tenho um apreço por ela, eu acho uma história bem construída e interessante, só que se fosse pra mim colocar entre o meu top 5 ali, ela não entraria, apesar de ser muito boa e ser uma das que eu gosto de ler, um do estilo que eu gosto de ler. E que estilo que eu tô falando? É Arsène Lupin, o ladrão de casaca. Esse livro aqui ele é um clássico da literatura francesa e foi feita essa editoração aqui pela editora Príncipes. Tem uma capa bonita, eu gostei muito dessa capa, bem ilustrativa, bem bacana. Tem aquele tamanho de letra grande assim, boa para quem é cego que nem eu. E tem também aquelas folhas amarelas que ajuda na hora da leitura, que não absorve muita luz. E meus amigos, este livro ele nada mais é do que um aglomerado de contos, né? Então ele não é uma história linear que tem aquele começo, meio e fim estruturado de um romance. Ele vai contando várias histórias de Arsène Lupin. Inclusive aqui nós vemos quando Arsène Lupin começou a ser um ladrão. E pasmem, meus amigos, ele era uma criança. Se eu não me engano, ele fala 6 ou 8 anos. Ele já fez um roubo que à primeira vista era muito bem arquitetado, mas futuramente, quando ele voltou na casa que ele fez o roubo, ele contou como ele fez. E foi de uma maneira tão simples que acabou sendo genial. E o motivo dele ter feito este roubo foi que a mãe dele era muito maltratada pelos patrões, né? Apesar dela ter um apartamento lá na mansão dos patrões, mas ela tinha muito pouco, ela era muito desvalorizada. Então ele, para tentar ajudar a mãe, para tentar ali dar uma condição de vida melhor para a mãe, ele fez esse roubo desse bem precioso daquela família. Então anos mais tarde ele volta, ele começa a se interagir com esta família dos antigos patrões da mãe dela, somente para mostrar para eles onde era o erro deles e o que aconteceu com aquele bem de valor tão precioso. E é muito legal ver esse começo de Arsène Lupin, porque a gente vê que ele já tem essa genialidade dele, já é algo inato. Desde criança ele já arquitetou um roubo, né? Que apesar de ser uma coisa muito simples, que nem eu falei, foi muito genial. Então já mostrava para que Arsène Lupin vinha. E para quem não conhece Arsène Lupin, ele é um ladrão da França, francês, né? Ele é muito famoso. E ele não é um ladrão qualquer, ele é um ladrão elegante. Ele rouba com estilo e nunca usa violência, a não ser em casos que realmente precise da violência, né? Ele não é daqueles assaltantes à mão armada. Ele gosta de fazer as coisas com um toque de estilo, sabe? Com aquela certa elegância, uma coisa mais sofisticada. E nós vemos aqui também a primeira vez que Arsène Lupin foi tapeado, isso mesmo, Arsène Lupin já foi tapeado. O cara que é acostumado a passar a perna em muita gente, ele levou uma rasteira. E como que ele levou uma rasteira? Foi assim, ele arquitetou ali uma cena para que um cara rico, que tinha muitos títulos, né, no governo, fosse assaltado. Então ele chegou ali para defender esse cara, né, tudo arquitetado por ele. Aí ele ganhou uma certa confiança daquele homem que estava sendo assaltado. Aí ele começou a se introduzir nessa família e ele começou a estudar. Como ele ficava num quarto ali que favorecia a visão, ele começou a estudar o cofre que tinha dentro da casa. Aí ele arquitetou tudo, ele planejou tudo o roubo até que ele conseguiu roubar os títulos. E ele roubando esses títulos do governo, ele foi vender os títulos, mas os títulos eram falsos.
O que essa família estava fazendo com o Arsène Lupin? Colocou ele lá dentro para dizer que era um parente dele lá, e com isso eles pegavam títulos do governo, mas não repassava depois dinheiro pro governo, entendeu? Então os títulos eram tipo um cheque sem fundo, não tinha valor nenhum. Então Arsène Lupin achou que estava dando golpe, mas na verdade quem estava levando o golpe era ele. E outro conto que vale mencionar aqui é que Arsène Lupin, ele roubou uma mansão, um castelo, né? Só que ele devolveu todos os bens porque por amor, isso mesmo, nosso caro amigo Arsène Lupin devolveu todos os bens por amor. E quem diria, né, que o nosso ladrão de casaca elegante tem o seu ponto fraco. Mas, no geral, é uma história boa, né? São vários contos e os contos são interessantes. Alguns narrados diretamente por Arsène Lupin, outros são como se fossem relatos que ele desse para esse amigo dele, que esse amigo dele também aparece ele contando a história, ele dando esses relatos e ele simplesmente transmitindo como se fosse em terceira pessoa, né? Mas é bem legal esse livro, como eu disse, é uma das leituras assim que eu gosto de ler, eu me sinto confortável lendo, mas não é aquela que está no topo das minhas leituras. Nossa, eu amo as histórias de Arsène Lupin. Eu até hoje acho que eu só comprei um livro do Arsène Lupin. As outras histórias dele eu ganhei, porque como eu disse, não é aquilo lá que eu gastaria dinheiro para ler. Até porque Arsène Lupin, ele contrasta muito com Sherlock Holmes. Então eu não consigo ver, tipo assim, eu gosto muito das histórias de Sherlock Holmes. Então eu não consigo pegar esse apego genuíno a Arsène Lupin, né? Porque ele é um contraste muito bem feito, sabe, de Sherlock Holmes. Então eu acabo comparando essas coisas e prejudica um pouco a minha visão sobre a obra. Inclusive, o autor Maurice Leblanc, que é o escritor de Arsène Lupin, ele já fez uma história de Sherlock Holmes, que é um tipo ali, não sei se foi para não cair em direitos autorais, que é uma invertida do nome Sherlock Holmes contra Arsène Lupin. Então, isso prejudicou um pouco também o meu apego com Arsène Lupin, porque eu sou muito fã de Sherlock Holmes. Mas isso, é claro, é algo subjetivo, é algo pessoal meu. Vocês podem simplesmente gostar tanto de Sherlock Holmes quanto de Arsène Lupin e não fazer essa comparação que eu acabo, infelizmente, fazendo. Beleza? Então essa é a resenha de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou, é nóis!